Como funciona o sistema de interruptores intermediário? Aquele que você tem 3 ou mais interruptores para acionar um ponto de luz. Nesse vídeo vamos explicar o seu funcionamento e a maneira correta de fazer a sua ligação. Então já deixa aquele like, seu comentário, e se você quer se tornar um especialista em eletricidade, não deixe de seguir o nosso canal. Bora lá e sem enrolação. Sobre o interruptor intermediário. Temos aqui o exemplo de um interruptor, de uma tecla, tá, intermediário. Fisicamente, você olhando assim, ele parece um interruptor simples ou um interruptor paralelo. Não tem como você diferenciar olhando ele de frente. Mas aqui eu tenho uma imagem da parte traseira dele. Qual que é a diferença dele entre os demais? O interruptor simples ele tem 2 conexões, o interruptor paralelo tem 3 conexões, e o interruptor intermediário ele tem 4 conexões. Aí vem um nome que o pessoal fala de four-way, porque ele tem as 4 conexões na parte de trás. Vamos entender um pouco sobre essas conexões aqui. Então, primeiro eu vou nomear elas. Eu tenho a conexão 1, a conexão 2, a conexão 3 e a conexão 4. Vou deixar um diagrama elétrico do lado do interruptor. Vou posicionar suas conexões. Então, verificando aqui, eu sei que a conexão 1 é essa conexão aqui. A conexão 2 é essa daqui. A conexão 3 essa daqui, e a conexão 4 está aqui. Nesse momento, nessa posição que está meu interruptor, eu tenho a conexão 1 ligando na conexão 3 e a conexão 2 ligando na conexão 4. Então, eu tenho 1 na 3, a 2 na 4. Se eu mudar a posição do meu interruptor, se eu pressionar essa tecla aqui, ó, vamos pressionar ela, o que acontece? Eu já tenho a conexão 1, em vez de estar ligando na conexão 3, ela está ligando na conexão 4. E a conexão 2 está ligando na conexão 3. Eu coloquei em vermelho aqui para não confundir, tá? Para a gente não misturar as linhas aqui das conexões. Então, se eu voltar minha tecla, eu tenho a 1 na 3, a 2 na 4. Então, se eu tiver uma corrente, a corrente vai passar do 1 para o 3, nessa posição, e do 2 para o 4. Mas se eu pressionar novamente, e a corrente minha, em vez de passar do 1 para o 3, ela vai passar nesse sentido, do 1 para o 4, e do 2, se tiver uma corrente passando do 2 para o 3, ok? O que nós temos aqui? Temos uma ligação do sistema paralelo, ou three-way, algumas pessoas dizem assim. Embaixo, na descrição do vídeo, tem um atalho para você chegar numa aula completa sobre interruptores paralelos. Para você entender o four-way ou intermediário, primeiro temos que entender o paralelo, tá? Então, para quem não assistiu a aula, clique embaixo aqui, retorna, assiste a aula, depois você volta nessa aula para ter um melhor entendimento, tá? Resumindo, como funciona o sistema paralelo? Eu tenho que, através do meu interruptor S1 ou S2, eu tenho que fazer minha corrente chegar até minha lâmpada. Então, nessa posição não consigo chegar, nessa posição a corrente está vindo para cá, eu acendo minha lâmpada, mas se eu mudar o interruptor S2, a corrente já não consigo vir para cá, então eu tenho que voltar o S1, ok? O interruptor intermediário, ele só vai trabalhar em conjunto com os 2 interruptores paralelos, sozinho ele não trabalha. Então, no mesmo sistema de acionamento das lâmpadas, ou da lâmpada, eu vou ter 3 ou mais pontos. E aonde que vai esse interruptor intermediário? O nome já diz tudo, intermediário, ele vai intermediar o interruptor S1 e o interruptor S2. Então, ele vai ser instalado bem no meio aqui. Vamos instalar o nosso interruptor aqui no meio e vamos identificá-lo. Então, eu coloquei como um S de interruptor intermediário. E vou fazer as ligações convencionais. Então, ele vai entre o interruptor 1 e o interruptor 2. Então, aqui eu tenho meu interruptor paralelo, tem que ser um interruptor paralelo, S1, tem meu interruptor intermediário, S2, e tem meu interruptor paralelo, S3. Antes, eu só conseguia comandar a minha lâmpada, o sentido de corrente, através do S1 e do S2. Mas agora eu posso comandar através do S3. Nesse momento, o que acontece? A corrente está vindo por aqui, entrando no meu interruptor paralelo, S1, seguindo, passando pelo interruptor intermediário, que ele está nessa posição aqui, seguindo até o interruptor S2 paralelo, e indo à minha lâmpada e acionando.
Se eu mudar a posição do meu interruptor intermediário, o que acontece? A minha lâmpada apaga. Por qual motivo? A corrente está saindo da minha rede, chegando no meu interruptor paralelo S1, seguindo esse caminho de cima, só que agora o caminho não está mais aqui, ele está por baixo. Então ele mudou a posição dele aqui, e aqui eu não consigo mais acionar minha lâmpada. Como eu vou conseguir acionar essa lâmpada agora? Ou se eu mudar a posição do interruptor S1, se eu mudar a posição do interruptor intermediário, ou se eu mudar a posição do meu interruptor S2. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu mudei a posição do meu interruptor S1. Então a lâmpada minha acionou. Por qual motivo? Ele saiu da minha rede, passou no meu interruptor paralelo S1, por esse caminho aqui. Chegando aqui, ele seguiu esse caminho, essa conexão, chegou ao interruptor S2, que está ligado diretamente na lâmpada. Então eu consegui acionar. E para mim, se eu mudar a posição do S2, o que acontece? A minha lâmpada apagou novamente. Por qual motivo? A corrente está vindo aqui novamente, entra no S1, está seguindo pelo caminho de baixo aqui do interruptor paralelo, está passando pelo interruptor intermediário nessa posição e está chegando a esse ponto aqui, que eu não tenho contato com a minha lâmpada. Então, o que a gente conseguiu analisar aqui? Dependendo da posição que eu movimentar o S1, o intermediário ou o S2, eu tenho mais opções para minha rede, para minha corrente chegar à minha lâmpada. Então eu tenho aqui, voltei a ligar minha lâmpada, interrompi a corrente, voltei a ligar minha lâmpada, interrompi a corrente e voltei a ligar minha lâmpada. Então temos 3 ferramentas de manobra aqui para trabalhar. Agora, como é feito a ligação do interruptor intermediário? Então, para trabalhar com interruptor intermediário, tem que ter, ele sempre vai trabalhar com interruptores paralelos. Essa que é a função dele. Então, eu tenho que ter a minha lâmpada, eu tenho que ter um interruptor paralelo, eu tenho que ter o outro interruptor paralelo, e eu tenho o meu intermediário no meio aqui. Eu estou fazendo um exemplo com um intermediário, mas eu posso colocar quantos intermediários eu precisar utilizar. Um exemplo, eu tenho uma sala de convenção que tem 4 portas, então eu posso colocar um interruptor em cada porta. Eu tenho uma igreja que tem 6 portas, eu posso colocar um interruptor em cada porta. Eu tenho um ponto comercial que tem 3 portas, eu posso colocar um interruptor em cada porta. Eu tenho uma escada com um lance grande, eu posso colocar vários interruptores nela. Só que o nosso exemplo aqui está sendo só com um interruptor, tá? Para mim ligar um interruptor intermediário, sempre ele vai trabalhar com sistemas de interruptores paralelos. Eu nunca vou conseguir trabalhar com ele sozinho, ou só com um paralelo e um intermediário. Sempre ele vai ser intermediar os 2 interruptores paralelos. Como que é feita a ligação? É muito simples. Eu pego a fase, eu vou ligar na parte comum do meu interruptor paralelo. Do meu interruptor paralelo, eu vou ligar o ponto 1. Então eu saio, ligo ao ponto 1. A outra saída do interruptor paralelo eu vou ligar no ponto 2. Lembra lá no comecinho da aula que a gente passou os números das conexões. E do ponto 3 eu vou ligar na outra saída do meu interruptor paralelo. E o ponto 4 eu vou ligar na outra saída do meu interruptor paralelo. E o comum do meu segundo interruptor paralelo, eu vou mandar o retorno para a lâmpada. E vai um neutro que vai estar na minha lâmpada ali. Tá? Então temos aqui um interruptor paralelo, temos aqui um interruptor intermediário e temos um interruptor paralelo. Então a partir de agora, qualquer um dos interruptores que nós acionarmos, ele vai acender ou apagar minha lâmpada. Então eu vou ter 3 opções de comando para o nosso interruptor. Então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou acionar o interruptor 1, acendeu a minha lâmpada. Acionando o interruptor 2, ele apagou a minha lâmpada. Voltando o interruptor 2, que é o intermediário, ele acende a minha lâmpada. Ou se eu acionar o interruptor 1, novamente ele apaga a minha lâmpada. Então, se eu for no interruptor 3, ele acende a minha lâmpada. Se eu voltar no intermediário, ele apaga a minha lâmpada. E se eu for no primeiro interruptor, ele acende a minha lâmpada.
Então, independente do interruptor que tiver, independente da posição, de imediato eu vou conseguir acender ou apagar minha lâmpada. Ok, pessoal? Agora, se você quer se tornar um especialista e dominar tudo sobre eletricidade, não deixe de se inscrever ao nosso canal. Um forte abraço, até a próxima aula.